que é tão difícil fazer novas amizades? Desde quando éramos crianças até quando somos adultos hoje em dia. O que acontece conosco que às vezes nos impede de experimentar novas relações com novas pessoas? Seria o medo do novo? Ou talvez o medo da rejeição? Puxa a cadeira aí e venha fazer uma pausinha da semana pra gente sentir junto aqui. Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa Pra Sentir. Sou psicanalista e resolvi criar esse podcast pra gente poder bater um papo com calma, sabe? Dar uma devagada, né? De aquela forma bem tranquila pra gente poder fazer a nossa pausa semanal e sentir o que tá por aqui dentro, né? Criando esse ambiente seguro pra gente poder explorar todas as nossas emoções e as nossas relações. Vamos lá então? Mas antes, é claro, eu preciso fazer aquele pedido de sempre, né? Se você tá aí me ouvindo, gosta desse podcast, como tem tanta gente que tem tanto carinho por esse trabalho que eu faço aqui, não esqueça que você pode me ajudar muito divulgando esse podcast para todo mundo, tá bom? Eu já vejo aí gente divulgando para filho, para amigo, para amiga, mandando para as 3 pessoas que já conhecem, então é isso. Essa aqui é a piramidação do bem que eu quero que vocês aí, nação pausadinha, façam, tá bom? Vão aí, peguem, não vou nem falar 3, hein, para facilitar. Eu vou pedir 2. Pega 2 pessoas que você acha que vão gostar ali desse episódio, desse tema específico. A gente vai falar até de amizades novas. Então, quem sabe, mandar para amigos mais recentes seus. Manda esse episódio e vamos fazer essa nação pausadinha crescer, tá bom? E, inclusive, recentemente, vou até fazer um adendo aqui rápido, hein? Estive em São Paulo, muito recentemente, num evento sobre jogos de tabuleiro com meus 2 filhos mais velhos. E vou dizer, hein? E fiquei muito feliz em ver que tinha muita gente me parando para falar comigo que era pausadinho e pausadinha de coração. Então, olha, muito obrigado para você aí. Você que tá me ouvindo, você provavelmente vai saber do que eu tô falando, né? Então, assim, é você mesmo. Então, muito obrigado por esse carinho. E muito obrigado a todos vocês que sempre abraçaram esse projeto com todo o coração, com todo o carinho, tá bom? Agora chega de papo e vamos para nossa conversa aprofundada aqui. Vamos lá então, esse episódio aqui ele veio a partir de outros episódios antigos, né? Eu já tinha feito um sobre manter amizades, sobre como que a gente consegue lidar com tudo isso, e agora chegou a vez de a gente falar sobre novas amizades, que é um negócio difícil, tá? Não é difícil só para criança não, ou para quando a gente era criança, é difícil pra gente ainda mais hoje em dia. Arrisco dizer que quanto mais velho a gente fica, mais difícil fica a gente fazer amizades novas, tá? Eu não sei o que acontece, mas eu acho que a gente pode tentar procurar um caminho aqui para explicar isso tudo hoje, tá bom? Eu vou então fazer isso a partir do e-mail de uma pausadinha que eu recebi, vamos chamá-la de Bárbara, um nome, inclusive o nome de uma amiga muito querida que eu tenho, então não é a mesma Bárbara, minha amiga, que mandou isso aqui, tá, gente? Então fica aí, fica a informação. Mas vamos lá. Oi, Thiago, tudo bem? Conforme falamos pelo Insta, aproveitei um longo deslocamento interestadual para maratonar seu podcast, já que a maternidade não me permite tanta flexibilidade assim no dia a dia. Olha, Bárbara, muito obrigado. Eu adoro saber que as pessoas maratonam meus podcasts. Eu fico pensando assim, caramba, é bastante coisa para ouvir. Então, obrigado aí pelo voto de confiança. Ele é um dos poucos conteúdos que eu procuro segura de que não vou me arrepender, de que sempre vai me surpreender positivamente. Caramba, Bárbara, puxa, eu ainda tenho muita dificuldade de receber esses elogios, mas assim, caramba, eu fico muito feliz de ver como que as pessoas têm tanto carinho por essa coisinha que eu faço, sabe, toda semana. Nossa, vocês não têm noção, assim. Eu fico nas nuvens. Mas vamos lá então, vamos continuar. Sempre compartilhe o seu conteúdo por aí, então tá fazendo certo, tá piramidando a pirâmide do bem aí. E não só para te dar visibilidade, mas pelo fato de saber que você é realmente necessário para o grande público. Obrigada por isso. Poxa, muito obrigado, Bárbara. Obrigado por tudo mesmo. Como falamos antes, eu gostaria de te sugerir um tema. Vi que fez um episódio sobre manutenção de amizades nesse meio tempo e eu acho que o meu e-mail vai ao encontro desse tema. Tenho visto muitos relatos sobre a solidão da vida adulta, a dificuldade que é construir amigos, especialmente depois de casar ou de se tornar pai. Eu tenho uma autoestima bastante fragmentada nesse assunto e é uma dor que me acompanha. Por isso, a urgência para mim nesse tema. Eu nunca fui uma criança com dificuldade de estabelecer amizades. Sempre tive amigos legais, com qualidade, muitas trocas na relação. E estendi isso aos relacionamentos amorosos. Sempre soube estabelecer limites, mas ainda assim sei que me doava bastante para os meus amigos, assim como para minha família.
Sempre fui da ideia do cultivo de amor, seja ele romântico, fraterno ou de amizade. Então busquei manter-me presente e viva em todas elas. Isso era fácil na infância e na adolescência, e não era nada custoso para mim. Era um prazer, na real. Poxa, olha, tá vendo? Que bom isso. É assim, você já vem com uma percepção, e eu acho que isso é uma coisa que não é todo mundo que tem, de que você ter uma amizade, você cultivar essa amizade, ela é um trabalho também. A amizade não vem, sabe, essa coisa da gente ficar romantizando, falando que as pessoas se gostam de graça, sabe? Não existe isso, gente. As relações, elas sempre partem de um interesse. É claro que, assim, existem interesses e interesses, né? Eu vou fazer amizade com aquela pessoa ali porque ela tem muito dinheiro, eu quero ter acesso ao que o dinheiro dela pode oferecer. Não, isso é um interesse que não é um interesse tão bacana assim, vamos dizer. Mas toda relação é construída a partir de um interesse. Se essa pessoa gosta muito de, sei lá, anime, eu tenho interesse nesse interesse dessa pessoa, sabe? Assim, eu me interesso por algo nessa pessoa. A gente precisa ter essa fagulha que vai nos encantar ou que vai nos interessar na outra pessoa. E não um interesse no sentido, vamos dizer assim, capital da coisa, sabe? Então é super importante a gente saber que sim, precisa ter esse cultivo, precisa ter essa manutenção, essa doação. Ela precisa ser, né, de mão dupla, porque senão aí não é uma amizade saudável, né, como a Bárbara já estava apontando aqui. Mas eu acho que principalmente a gente precisa esquecer logo de cara essa ideia de que a amizade é um negócio puro, sabe? Quase religioso, de que você gosta da pessoa por quem ela é e só por causa disso. Tá, sabe, assim, tá bom, ok você gostar da pessoa por quem ela é, acho que faz parte da coisa, mas a gente precisa entender que sempre vai ter algum interesse, seja, né, da outra pessoa com relação a você ou de você com relação àquela pessoa. E esse interesse é saudável, porque é esse ponto de partida, tá? Ao longo do tempo, principalmente na adolescência, comecei a notar que meu cuidado não era tão recíproco assim, e que algumas pessoas mantinham relações tanto quanto eu com muito menos esforço. Elas eram naturalmente mais importantes para os círculos. Tem um amigo, inclusive, que é o exemplo perfeito. Ele nunca aparece. É sempre ausente dos grupos, mas quando brota no evento é uma festa. Nunca é tirado dos eventos. Ninguém nunca fica chateado com ele. Até hoje não entendo bem essa dinâmica. Olha, Bárbara, eu sei muito bem. Dá uma certa tristeza. Eu já falei sobre isso aqui em alguns episódios anteriores, né? Mas dá uma certa inveja, inclusive. E é bom a gente nomear. Assim, poxa, que inveja que eu tenho desse cara. Que ele não se esforça em nada e ele é naturalmente amado pelas outras pessoas. Isso acontece, né? Às vezes a pessoa tem um carisma muito grande e ela simplesmente encanta as outras pessoas só por existir. Acontece, né? Tá na base ali do interesse também, tá? As pessoas se interessam por quem essa pessoa é e esse interesse ele é tão grande que ele faz com que essas faltas, né, essas ausências que esse amigo tem não sejam grandes o suficiente para questionar a alegria que é ter esse cara por perto, tá? Então, às vezes é isso, assim. Tem pessoas que têm personalidades diferentes mesmo e que, sabe, chegam no ambiente, elas iluminam o ambiente. Todo mundo sabe que determinada pessoa chegou, porque ela chega trazendo sorriso, chega trazendo alegria. E essas pessoas, né, infelizmente, algumas dessas pessoas não se esforçam para manter as amizades. Elas se fazem valer de tudo ter sido sempre muito fácil para elas, né? Assim, então, é isso. Mas a gente pode ter inveja disso, sim. Porque, né, pra gente que trabalha tanto, e eu também sou assim, tá, Bárbara? Eu sempre tive que trabalhar muito para manter as minhas amizades, às vezes até de uma forma mais unilateral, o que é, né, vamos dizer assim, que não é saudável. Mas eu sei que eu sempre fui o cara que me preocupei, que falava, que mandava mensagem, que lembrava e que, sabe, tentava ir atrás e ficava puxando papo e tentava descobrir quais eram os interesses para tentar alinhar interesses também. Mas isso também, assim, diz muito mais sobre a gente do que sobre essas outras pessoas. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante, tá? Mas vamos continuar aqui então. Enfim, já adulta, tenho poucos, mas ótimos amigos. Isso já é muito bom, tá, Bárbara? Isso é bom. Eu acho que eu já tô interrompendo aqui porque, assim, às vezes a gente tem essa impressão de que a gente precisa ter um monte de amigo. E como, sei lá, a gente vê nos filmes, e isso não é preciso não, tá? Se você tem poucos amigos, mas que são amigos que você sabe que você pode contar, que são amigos que são próximos, amigos que você gosta, que gostam de você e que te fazem se sentir bem. Sabe aquela coisa do amigo que quando você encontra, simplesmente vai você se sentir bem?
E não aquele amigo que quando vai encontrar você parece que tem uma nuvenzinha carregada ali, uma tempestade em cima dela, que ela suga a sua energia como se fosse um dementador do Harry Potter, sabe? Assim, tem pessoas que são assim. Essas amizades não são tão boas assim. Mas pessoas que, sabe, são amizades legais e que são sempre positivas e estão sempre por perto, é ótimo. Nesse caso aqui de amizade, eu sou super a favor do lema melhor qualidade do que quantidade, tá bom? E aí ela continua, fato que enfrentei términos de ciclos dolorosos, mas ainda assim tenho amigos especiais. O problema é que todos moram em outras cidades, então a relação é de longa distância. Isso faz com que eu acabe restringindo meus contatos ao virtual. De maneira geral, não tenho aquela amiga ou amigo que pode sair comigo e tomar um cafezinho à tarde num final de semana, de forma espontânea. Comecei a notar que minhas amizades eram fortalecidas pelos encontros e pelos esforços que eu fazia para estar presente na vida das pessoas. Como mãe, isso fica muito difícil de se manter. Caramba, Bárbara, eu entendo muito bem. Existe essa camada da maternidade, da parentalidade de uma forma geral, porque eu experimento isso muito dentro da minha paternidade também, de como que quando a gente tem amigos que mesmo, principalmente amigos que foram feitos antes de você ter filhos, essa amizade normalmente ela é um pouco abalada, porque lembra que eu falei dos interesses? Pois é, os interesses mudam. Essas pessoas que não têm filhos, tirando grandes amizades, grandes carinhos assim que existem, relacionamentos que foram construídos numa base muito sólida, elas vão provavelmente sobreviver. Mas aquelas amizades que dependem muito de você estar presente, você estar se encontrando, isso vai ser abalado inevitavelmente, porque os interesses mudam, sabe? A gente, quando tem filho, a gente quer falar sobre o filho. A gente quer falar sobre fralda suja de cocô. A gente quer falar sobre introdução alimentar. E eu sei que para quem não tem filho, quem não tem o menor planejamento para ter filho tão cedo, isso é chato. E aí você lembra, é relação de interesses. E tá tudo bem, essa pessoa não tá mais tão interessada assim em estar perto de você. Eu acho que é muito duro a pessoa simplesmente decidir assim conscientemente, né, de que, não, aquela pessoa agora não quero mais ser amigo dela, porque ela tem filho, sabe? Não é assim. Mas inconscientemente, como esses interesses mudam, sabe aquela vontade de estar perto também vai mudar. E tá tudo bem que isso aconteça. E aí eu volto lá pro meu outro episódio quando eu falo de manter amizades, né? Eu acho que entender que essas amizades, esses ciclos, por mais que sejam dolorosos, eles vão acabar, que a gente pode construir amizades baseadas nos nossos interesses atualizados, vamos dizer assim. Você que é mãe, você provavelmente fez amizade com outras mães por aí depois que você teve filhos, por causa dos círculos de amizade que você participou, por causa de, sei lá, grupos de Facebook, se bem que hoje em dia ninguém mais entra nesse negócio, né? Mas sabe essas coisas assim, de internet mesmo? Você vai acabar encontrando outras pessoas que são parecidas com você e essa amizade começa a nascer a partir daí, sabe? Não tô dizendo que é fácil, tá? Mas é possível. E aí ela continua aqui. Por outro lado, sinto cada vez mais preguiça das pessoas. Esse é um ponto importante, Bárbara. Sou uma pessoa que busca autoconhecimento há muito tempo. Gosto de brincadeiras, de leveza, mas também de profundidade, de responsabilidade afetiva, de cuidado. Sinto que as pessoas populares acabam surfando mais na superficialidade. Vi um relato da Marília Gabriela dizendo que é uma loba solitária, e eu entendo o que ela fala. É tão difícil criar novas amizades do nada que simplesmente entendi que é isso que deve acontecer comigo. Pode até ser, Bárbara, minha querida, mas eu acho que a gente precisa entender também que é isso, né? Se a gente se sente tão superior às pessoas, é difícil que essa fagulha do interesse surja, a não ser que você comece a se cercar de pessoas que são tão intelectuais ou mais do que você. E talvez não seja esse o caminho, né? Porque se a gente busca também pela diversidade na nossa vida, a gente vai se envolver com pessoas que são diferentes e que têm, sei lá, sabe, pensamentos e interesses diferentes. É claro que esse interesse ele tem que cruzar de alguma forma com o nosso, mas eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar de, poxa, sabe, eu me desenvolvi tanto, eu fiz tanta terapia, eu tenho tanto autoconhecimento, que essas pessoas não me agradam, ou, sabe, existe um risco da gente estar se colocando no lugar superior a essas pessoas. Não estou dizendo que é o que você está fazendo, tá, Bárbara? Mas eu acho que é importante você ficar atenta aí, e você, pausadinha que está me ouvindo, também ficarem atentos a isso, porque existe sim, isso é um comportamento muito comum, tá, Bárbara? Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Assim, prefiro não ter amigos, porque hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais consciente das coisas, eu verifico logo quando a pessoa, sabe, fala alguma coisa que me atravessa, ou fala alguma coisa que eu não concordo,
Então, é muito disso. Se a gente ficar sempre achando que a gente é muito superior a todas essas outras pessoas e se a gente tá sempre procurando o amigo perfeito, a gente vai demorar muito até encontrar esse amigo perfeito. E talvez para esse amigo perfeito idealizado, nós não sejamos interessantes o suficiente para ele, sabe? Então, é esse eterno saber lidar, saber equilibrar quais que são os nossos interesses, o que a gente vê da gente. E por último, é entender também que esse ego que nos faz perceber que a gente é bom demais para determinadas amizades, pode também ocultar ali um medo, que é o medo da rejeição, que é o medo de me jogar numa nova relação e perceber que aquilo não vai dar porque talvez outra pessoa não se interesse por mim. Então eu já desprezo essa pessoa antes de eu começar a tentar me interessar e tentar me aproximar dessa pessoa, como uma forma de me proteger também. De novo, não estou dizendo que esse seja o seu processo, tá, Bárbara? Isso aqui é impossível eu fazer essa leitura a partir do seu e-mail. Mas eu gosto de fazer esses toques porque às vezes é o caso de alguém que está ouvindo a gente agora, sabe? Da gente parar, né? Fazer de novo, ó, o trocadilho aí vindo aí, fazer uma pausa para sentir e tentar avaliar internamente o que eu estou buscando. E será que eu realmente quero fazer novas amizades ou se eu estou usando isso como uma desculpa, um pretexto para não ter novas amizades? Porque eu tenho medo, talvez, da forma como isso pode acontecer, ou ter medo de não ser correspondido, de ser rejeitado, ou ter medo porque as minhas últimas, vamos dizer assim, os últimos fins de ciclos de amizades que eu passei me marcaram de uma forma muito negativa e foram muito tristes. Então não quero mais passar por isso. Então meio que inconscientemente a gente acaba encontrando muito defeito nas outras pessoas por conta disso, sabe? Por causa desse medo que a gente tem também. Então isso é uma coisa que é real, que pode acontecer, não necessariamente é o que está acontecendo com a Bárbara, tá? E aí ela continua aqui: vejo outras falas dizendo que não devemos estar onde não nos cabe e me sinto tocada. E essa fala é super importante, tá? Eu não quero que vocês entendam que o que eu digo aqui é uma prerrogativa para você, sabe, aceitar qualquer coisa, qualquer migalha de afeto que qualquer pessoa tenha a oferecer a você. Não é isso. Mas eu acho que é o equilíbrio que é a chave desse sucesso das amizades novas, sabe? Da gente entender que, ok, eu não vou aceitar perder a minha essência, mudar quem eu sou só para eu caber dentro de algum outro molde que é esse molde desejado de amizade de uma outra pessoa. Não é esse o caminho também. Isso também não é uma amizade saudável. Mas a gente precisa entender até onde vai esse interesse e até onde vai o que a gente quer fazer em nome de uma amizade também, tá? E aí, continuando aqui, mas como respeitar essa fala sem me tornar a Marília Gabriela aos 30 anos de idade? Pois é, sabe? Poxa, Bárbara, você é tão nova, sabe? A gente não precisa se fechar no nosso castelo da amizade porque os nossos muros são altos demais para, né, as outras pessoas pobres de espírito subirem e nos encontrarem na nossa torre mais alta da amizade. Eles não precisam, sei lá, saber jogar xadrez para poder ser nossos amigos, sabe? Ter um intelecto, sei lá, um IQ de número XPTO. Eu nem sei qual que é a graduação do teste de QI. Eu falei IQ, né? IQ eu acho que é o inglês, mas enfim. O teste de QI da pessoa tem que ser a partir do número tal, sabe? A gente não precisa fazer isso. A gente tem que saber que se às vezes a gente levanta essas muralhas muito altas, vamos dizer assim, para novas relações de uma forma geral, e aqui falando de uma forma específica da amizade, que a gente precisa entender que às vezes a gente está muito receoso porque a gente está com muito medo. E tá tudo bem sentir medo, mas a gente precisa nomear esse medo, olhar para esse medo e falar: oi, eu tô vendo aí que você tá com medo de ser rejeitado por essa nova amizade. Então talvez seja melhor afastar e não deixar essa pessoa tentar chegar perto da gente. Eu entendo isso. Às vezes parece ser um bom negócio a gente se sentir a Marília Gabriela aos 30 anos, mas, caramba, a vida tem tanto tempo pela frente ainda, tem tantas pessoas por aí que a gente poderia conhecer e que por mais que elas não atendam exatamente os critérios de antisuperficialidade que a gente tem, eventualmente pode acabar sendo uma boa, sabe, uma boa amizade. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, tá? Eu adoro ter essas conversas aqui com vocês. Tá? Adoro ter conversas profundas, adoro, sabe, falar sobre filmes e tudo mais, mas eu adoro uma boa bobeira também, sabe?
eu não vou enganar vocês não, tá? Assim, eu fico parecendo aqui, meu Deus, eu psicanalista super sério. Eu adoro mandar um belo de um meme sem sentido no Rios no meu amigo. E a gente ficar se trocando o Rios maluco. Sabe, eu adoro. Eu não tô nem falando da Anne, minha esposa, tá? Porque assim, a gente manda umas maluquices um pro outro que não tá nem no gibi. Mas assim, eu adoro falar besteira com um amigo. Eu adoro, às vezes, só, sabe, falar palhaçada. E tá tudo bem, porque acho que a gente precisa também se sentir livre pra transitar por todos esses lugares, sabe? Entender que uma amizade, ela não precisa ser uma amizade completamente perfeita que vai atender todos os nossos, sabe, as nossas necessidades. Vai ser muito difícil encontrar um amigo assim ou uma amiga assim. Eu acho que a gente precisa entender que existe uma possibilidade da gente compartimentalizar essas amizades. Eu, com a minha memória incrível, nem lembro se eu já falei sobre isso no episódio sobre manter amizades, mas eu acho que é importante, se eu já falei, trazer isso de volta aqui, sobre o como que nos ajuda saber compartimentalizar essas relações, saber entender que, por exemplo, poxa, o meu amigo tal, ele é um amigo que, gosta de uns papos cabeça, eu gosto pra caramba também, mas não é todo dia que eu consigo, não é todo dia. Mas assim, quando eu tô afim de bater um papo cabeça, eu vou chamar esse cara, vou ligar pra esse cara, vou tentar marcar um café com esse cara, pra gente dar aquele papo cabeça bacana. Mas tem uns dias que eu só quero dar risada, sabe? Então, nos dias que eu dou risada, eu vou mandar pra essa minha amiga aqui, que tem um humor que eu tenho e muito parecido com o meu, de novo, interesses, tem um humor muito parecido com o meu, vou trocar as besteiras com ela, vou dar risada de coisa besta com ela e tá tudo bem também, sabe? A gente precisa saber compartimentalizar as coisas. Não, quando o assunto talvez seja um pouco mais sério, mais filosófico, eu tenho esse amigo aqui que ele é perfeito pra isso. Mas eu não vou mandar meme de, sabe, melted vídeos pra esse cara, porque ele não vai nem entender e vai me achar doido, sabe? Então, a gente pode compartimentalizar essas relações. Eu acho que essa é a chave do sucesso, inclusive. Porque senão a gente vai ficar esperando o cavaleiro encantado ou a cavaleira encantada da amizade chegar na nossa vida pra gente poder ter uma amizade plena e perfeita, sabe? Que talvez nunca exista, né? Vamos ser sinceros. Então, para finalizar, ela fala aqui: me ajude a entender como criar novas amizades nessa fase. Como posso melhorar a forma de enxergar essas relações e parar de competir com as pessoas que têm naturalmente esse carisma que tanto atrai os amigos. Muito bem. Um forte abraço de uma pausadinha raiz. Obrigado, Bárbara. E PS, aproveitando, quer ser meu amigo? Mas é claro, Bárbara, sejamos amigos, poxa. Mas saiba, eu gosto de falar coisas aprofundadas aqui, mas eu também gosto de meme bobo na internet. Eu acho que isso é um pouco da resposta que eu queria dar pra você, tá, Bárbara? E pra você aí também, pausadinha que tá me ouvindo. Vamos tentar entender que, às vezes, quando a gente tá falando aqui, ela fala disso, né? Poxa, como é que eu posso parar de competir com as pessoas que têm esse carisma natural que tanto atrai os amigos? Eu acho que é aí que tá o problema, né? A gente não precisa competir com isso, a gente precisa estar bem com quem a gente é. Poxa, eu não sou essa pessoa, eu não tenho esse carisma maravilhoso que encanta as pessoas por onde passam, ninguém tem. Isso quer dizer, não que ninguém tenha, né? Mas não é todo mundo que tem. Eu mesmo tenho 4 filhos e eu sei que uma filha minha tem muito disso, mas os outros não tem tanto assim, uns tem menos. Essa minha filha, a Maia, que eu tô falando especificamente dela, ela tem um carisma que, assim, é coisa de doido. Ela entra numa sala, todo mundo sabe que a Maia tá ali, sabe? A Maia, ela se faz perceber. E não de uma forma desagradável, mas de uma forma que todo mundo fica muito feliz quando a Maia tá por perto, sabe? E ela só tem 5 anos. Então, assim, é uma coisa dela. Eu não preciso invejar isso dela. Eu não preciso invejar isso dos amigos e amigas que eu tenho na minha vida, que são exatamente assim, né, como você falou, Bárbara. Não, a gente não precisa disso. Eu preciso fazer as pazes com quem eu sou, entender que o tipo de amigo que eu posso ser é legal, é bacana, é valioso, é digno de ser amado, e aí sim eu posso começar a me jogar mais para essas relações, sabendo que eu posso compartimentalizar, sabendo que, poxa, talvez aquela pessoa ela não consiga atender 100% ali as minhas necessidades de falar sobre todo tipo de tema aprofundado. Mas, poxa, sabe, mas tem uns dias aí que eu só quero conversar sobre séries, sobre, sei lá, Big Brother. Então tá tudo bem, essa pessoa aqui vai ser ótima para eu conversar. E a gente precisa, na verdade, largar a mão dessa coisa que, no fim das contas, nada mais é do que o medo de sermos rejeitados.
Quando você tem inveja da outra pessoa, que ela, sabe, tem um carisma imenso, isso significa o quê? A gente olha para essa outra pessoa, a gente fantasia essa outra pessoa e percebe que ela talvez nunca vai ser rejeitada por ninguém, porque ela é tão incrível. Todo mundo, ela faz, sabe, gato e sapato das amizades dela e as pessoas continuam amando e querendo que essa pessoa esteja por perto. Caramba, essa pessoa parece uma feiticeira e fica encantando todo mundo. E a gente fala isso no lugar de, poxa, ele não faz nada, ela não faz nada para manter isso. E ela não é rejeitada, ela continua sendo amada. Eu preciso me esforçar muito para ser amado e ser aceito, sabe? Então, a gente esquece isso, tenta entender que cada pessoa é diferente e a gente busca a nossa relação que a gente vai querer construir. E a gente vai buscar isso de formas diferentes e com pessoas diferentes. Eu acho que isso resume bem o que a gente está falando aqui, Bárbara. Eu espero muito de coração que isso tenha feito algum sentido para você aí, para além do pedido de amizade, que somos todos amigos aqui e com certeza podemos papear cada vez mais, mas eu espero muito que tenha feito sentido realmente para você isso aqui, tenha ajudado de alguma forma e ajudado você aí, pausadinho ou pausadinha, que também tem dificuldade, porque eu também tenho, tá? Eu tô falando isso, parece que eu tenho, nossa, 1000 amigos. Não, gente, eu não tenho 1000 amigos. Eu andei perdendo amigos ou me afastando de amigos, como eu já falei nos episódios anteriores. Ganhei amigos muito queridos recentemente, mas assim, o meu saldo é bem pequeno, tá bom? Por quê? Porque é difícil para mim investir tanto tempo em novas amizades também, até pelas demandas das crianças e pelos trabalhos todos que eu faço. Mas eu sei que a minha vida é mais feliz sabendo dividir que amigo eu vou compartilhar o quê. Eu tenho amigo que eu sei que determinado assunto eu vou poder contar com essa pessoa. Agora, outro tipo de assunto eu vou contar para outra pessoa. E tá tudo bem que seja assim. Tá legal? Muito bem, gostou dessa conversa? Se você gostou, então você saiba que eu preparo cada episódio desse podcast com muito carinho. E assim, se você gostou, por favor, me conta o que você achou. Vai aí, se você tá ouvindo esse episódio no Spotify, poxa, tem uma caixinha aí, ó. É super rápido, gente. É só escrever aí, pô, o que você achou do episódio? Eu vou ficar muito feliz de saber se ele te ajudou, se ele não te ajudou, se faltou alguma coisa, você sentiu, sabe, falta de alguma coisa, ou se tem alguma coisa que você gostaria de contribuir para essa conversa, poxa, deixa aí, eu vou ficar muito feliz. E, obviamente, se esse episódio como um todo fez sentido para você e você acha que vai fazer sentido para outras pessoas, manda para esse seu amigo, para essa sua amiga, manda para esse seu crush de amizade, né? Sabe assim, aquela coisa assim, pô, eu queria muito ser amigo dessa pessoa, então vou mandar esse podcast aqui, ó, como um, toma aqui, vê aqui, ó, entendeu? Sua aí, vamos ser amigo, entendeu? Dá pra fazer dessa forma também e você também acaba me ajudando a chegar em mais corações, tá legal? Se você quiser também, você pode me seguir lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz de te ver por lá, no @pausa pra sentir podcast ou lá no meu pessoal, que é o @Thiago Queiroz. E olha, agora sim, muito importante, mande suas histórias, seus pedidos de ajuda pro meu e-mail. Vai lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com e mande. Tem chegado poucos causos. Quando acabar, aí eu não vou ter com e-mail para ler, como é que eu vou fazer episódio aqui? E depois todo mundo vai ficar, poxa, e o Pausa para Sentir? Então, faça a sua parte também. Mande seu e-mail para mim, faça parte dessa conversa, porque sem essa conversa a gente não consegue ter episódio, tá legal? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima semana, um beijo e fique bem.